gente vai falar agora de funções trigonométricas, né? A função trigonométrica ela tem uma característica interessante, é que ela acontece num determinado período e a partir de determinado ponto, o que aconteceu inicialmente começa a se repetir. Ou seja, são movimentos periódicos, né? Então, à medida que você dá uma volta completa na circunferência, né? A partir do ponto que você volta para o início, começa novamente os valores a se repetirem. Por isso são movimentos periódicos. Então, vamos aqui olhar aqui a nossa circunferência trigonométrica. Então, quando a gente fala em circunferência trigonométrica, nós estamos falando de uma circunferência em específico, não é qualquer uma circunferência. Quais são as características dela? A nossa circunferência trigonométrica, né, ela tem raio medindo uma unidade. Então, aqui de 0 a 1, né, o raio da nossa circunferência mede 1. Então, isso é de extrema importância, né, porque a escolha da circunferência facilita muito os cálculos de seno, cosseno e por aí vai, tá? Mas se falar que a circunferência é a circunferência trigonométrica, você já sabe que o raio é 1. Outra coisa, o centro da circunferência ele está localizado na origem do plano cartesiano, ou seja, no ponto 0, 0. Eixo horizontal é o eixo X, eixo vertical é o eixo Y, e a nossa circunferência está centrada na origem do sistema, né, cartesiano. Bom, dito isso, já sabemos como é, né, a nossa circunferência trigonométrica. Então, vejam aqui, ela tem 4 pontos de interseção com os eixos cartesianos, né, do plano cartesiano. O ponto A, de coordenada 1, 0, B, de coordenada 0, 1, C, de coordenadas menos 1 e 0, e D, de coordenadas 0 e menos 1. Então, em se tratando de circunferência trigonométrica, nós sabemos dessas informações importantes. Raio medindo 1, o centro da circunferência está na origem do plano cartesiano, né? E essa circunferência cruza com os eixos nesses 4 pontos que eu mencionei. Muito bem. Quando a gente desenha, né, marca sobre a circunferência um ponto P, esse ponto P, ele determina aqui, né, juntamente com esse ponto A inicial, ele determina na circunferência um arco, né, de medida AP, tá bom? Não vou falar do outro arco aqui, porque a gente já falou sobre isso, né, que divide a circunferência em 2 arcos, né, cada um com um tamanho, mas vamos nos referir a esse menor arco aqui que a gente está introduzindo. Então, esse arco em vermelho que vai do ponto A até o ponto P sobre a circunferência, ele é chamado de arco, e ele tem 2 tipos de medidas. Ele tem a medida angular, que tem a ver com ângulo, né? Que é exatamente igual à medida desse ângulo central aqui. E tem a medida linear, que tem a ver com medida de comprimento, né? Então, o comprimento desse arco aqui linearmente, nesse caso aqui, é 0,75. Então, na nossa circunferência trigonométrica, né? Qualquer que seja o lugar onde você coloque um ponto, você determina um arco, e esse arco tem a medida angular, né? E tem a medida em comprimento, que é a chamada medida em radianos, né? Então, medida linear tem a ver com número real, que a gente vai abordar já já. E a medida angular é o seguinte: cada ângulo, né? Cada medida angular, ela corresponde à medida de um arco específico, né? Então, eu não tenho 2 ângulos, por exemplo, 2 ângulos diferentes com a medida de arco igual. Não existe isso, né? Até intuitivamente você observa aqui, à medida que você muda o ângulo, muda o tamanho do arco. Então, são arcos diferentes. Para cada ângulo, aqui você tem uma medida de arco específica. Joia? Então, isso aqui é a nossa circunferência trigonométrica. E aí, até o assunto passado, a gente trabalhou com apenas uma volta na circunferência, né? Uma volta na circunferência. Dando uma volta completa, a gente percorre 360 graus, né?
E em radianos, ele corresponde a 2π ou 6,28, né, aproximadamente. Em radianos. Completada uma volta, começa tudo de novo. Olha aqui, ó. Eu começo tudo de novo. Ó. Então, a partir de agora, a função trigonométrica vai tratar do número de voltas que você quiser na circunferência trigonométrica. Eu posso dar uma volta, duas, quantas voltas eu quiser, tá bom? E, obviamente, como é que eu vou saber que estou dando mais de uma volta? É quando a medida do meu ângulo, por exemplo, ultrapassar 360 graus. Aí eu vou saber que eu dei mais do que uma volta na circunferência. E vamos tratar disso aí. Então, à medida que eu posso dar mais de uma volta aqui na circunferência, eu tenho um movimento repetido. Esse aqui é um movimento periódico. Por exemplo, imagine que esse movimento aqui seja o de rotação da Terra. Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa em si mesma? Quanto tempo leva, minha gente? 4 horas, né? Que é um dia. Então, a Terra, para dar uma volta em torno de si mesma, né? Que é um movimento, né, circular, ela leva 24 horas. E passadas essas 24 horas, o movimento se repete. Ou seja, o Sol nasce em uma determinada hora do dia, né? Por aqui em João Pessoa, por volta das 5, entre 5 e 5 e meia. Então, passa-se 24 horas, aí o Sol vai, passa, né? Anoitece, e naquele novo horário, no outro dia, ou seja, depois que completou um ciclo completo, o Sol nasce de novo. Então, esse é um movimento periódico. Acontece todos os dias. Ou seja, a Terra ela está girando em torno de si todos os dias, né? Então, isso é um movimento periódico, certo? Por exemplo, os dias da semana são 7. Então, começa no domingo, né? Passam-se 7 dias e retorna para o domingo. É um movimento, né? É um tipo de situação que é periódica, né? Então, todo tipo de situação que tem um período, né? Ela acontece, depois começa tudo de novo, é conhecido como movimento, né, periódico. Né? São os fenômenos que se repetem em intervalo de tempos iguais. Né? São chamados de fenômenos periódicos ou movimentos periódicos. Tá bom? A exemplo disso, o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesma, que é 24 horas. O tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, que aí foi o que o João falou inicialmente, 365 dias, né, e 6 horas. O movimento das marés, né, maré alta e maré baixa, né, isso acontece todos os dias, é um movimento periódico, tá bom? Então, movimento periódico ou fenômeno periódico é isso, tá joia? Obrigado por assistir. Bom estudo.